Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje chegou o terceiro episódio da quarta temporada de Rick and Morty e eu queria falar um pouquinho a respeito dele com vocês. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam que vocês me ajudam bastante. Eu tô tentando chegar até 150 mil inscritos até o final de 2019, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, eu ficaria muito agradecido. Então, esse episódio é o terceiro episódio da quarta temporada, como eu falei, ele se chama One Crew Over the Cuckoo's Nest, que é um trocadilho com o filme Um Estranho no Ninho, mas não tem muito a ver com o que acontece no filme. Esse episódio, na verdade, é uma zoeira com filmes de roubo, com filmes de heist, que eles falam que são esses filmes onde um grupo de pessoas se une para cometer um crime, para roubar alguma coisa. No começo do episódio a gente vê claramente referências ao filme Indiana Jones, a gente vê inclusive uma caveira de cristal no decorrer do episódio, mas no começo do episódio a gente vê praticamente cena a cena o que acontece no filme Indiana Jones. A gente vê eles entrando num templo, sendo atingidos de vários lados, e já no começo desse episódio a gente vê várias cenas que a gente já tinha visto no trailer. A gente vê o Morty escalando aquela montanha bem alta enquanto o Rick tá do lado dele com uma cadeira. Depois a gente vê eles colocando aquela roupa transparente para entrar em um templo, que como eu disse é um templo que lembra muito Indiana Jones. E depois a gente vê eles chegando a uma sala do templo para roubar ali um cadáver, etc. E eles encontram nesse momento um pequeno objeto, um origami ali, que é o símbolo de um ladrão. Nesse momento eu já percebi que era uma referência bem forte à trilogia 11 Homens e um Segredo, mais especificamente o segundo filme, que muitas pessoas odeiam. Eu gosto, eu acho um filme legal, eu acho o segundo melhor depois do primeiro. E nesse filme, se não me engano, tem o ladrão Night Fox, que é interpretado por um ator francês, e ele deixa também uma pequena raposa nos lugares que ele assalta. E os caras do 11 Homens e um Segredo ali, o Danny Ocean, né, que é o George Clooney, o Brad Pitt, toda a equipe estão sempre um passo atrás dele. Então o filme faz uma referência e depois eles inclusive chegam a citar o filme 11 Homens e um Segredo. Eu particularmente não sou muito fã dos episódios que eles simplesmente fazem uma sátira de alguma coisa, por exemplo, Vindicators 3. Eu não sou tão fã assim no episódio que eles simplesmente decidiram pegar no pé dos filmes de super-herói, mas dessa vez eu acho que eles foram bastante criativos no final do episódio. Eu acho que o final do episódio salvou, de certa forma, o episódio inteiro. Mas eu gosto muito do gênero de filmes de roubo. Eu já assisti os grandes clássicos aí de filmes de roubo, inclusive o 11 Homens e um Segredo original, né? Com o Frank Sinatra, com toda a equipe do Frank Sinatra no filme. E eu gosto bastante, o 11 Homens e um Segredo é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E eu gosto muito de toda a trilogia. Eu gostei, inclusive, desse novo filme, 8 Mulheres e um Segredo, apesar de eu ter achado um pouco mais fraco do que os originais. Então, talvez por isso eu goste mais desse episódio do que a maioria das pessoas, porque eu não sei se a geração atual gosta desses filmes. Eu queria até perguntar para vocês se vocês assistem esse tipo de filme, porque eu não ouço muitas pessoas falarem a respeito dos filmes como 11 Homens e um Segredo, como outros filmes que saíram também nesse gênero. E a parte da sátira, como eu falei, é bem interessante, é muito bem pontuada, porque a gente vê a sátira nas montagens, com ele montando a equipe dele, as duas equipes que ele monta no decorrer do episódio. A gente vê o mesmo estilo de montagem que a gente vê nos filmes 11 Homens e um Segredo, inclusive quando eles estão nas arquibancadas, vendo um show ali de carros, etc. A gente tem cenas bem parecidas também. E a grande sacada desse episódio é justamente colocar cara a cara o plano do Rick com a aleatoriedade das coisas que acontecem. E eu acho que isso é uma crítica bem legal a filmes desse tipo, porque todo filme desse tipo tem aquele momento que a gente se pega pensando, pô, eles jamais conseguiriam prever tudo isso que está acontecendo, eles jamais conseguiriam prever que o cara vai fazer isso e eles vão fazer aquilo e depois eles enganam o cara. Então todas as reviravoltas, todas as traições, seria impossível prever exatamente o que vai acontecer no decorrer do plano todo, mas é isso que acontece nesse tipo de filmes e eu acho que no começo eu fiquei um pouquinho decepcionado com o episódio, mas conforme as reviravoltas começaram a acontecer e conforme as reviravoltas foram ficando mais exageradas, eu acho que o episódio começou a ganhar mais qualidade. Inclusive a história envolvendo o robô, inclusive a história dele criando uma inteligência artificial para ser randômica e uma inteligência artificial
para criar um plano novo, para criar um plano muito complexo. Eu achei bem interessante porque as duas acabam de certa forma se confundindo, porque esses planos são tão aleatórios que não dá mais pra gente saber o que é um plano muito complexo e o que são só coisas aleatórias acontecendo, e o filme finge que elas estão sendo previstas. E obviamente eles incluem o Rick ali como um ser muito inteligente que conseguiu prever tudo além disso. E é mais interessante que no final do episódio acontece mais ou menos a mesma coisa que acontece nesse tipo de filme. A gente vê que o plano já estava em movimento semanas antes do começo do episódio, quando o Morty começa a escrever o roteiro que ele tenta vender para Netflix, que também é uma coisa muito engraçada, é praticamente o Rick and Morty declarando guerra aí à Netflix, dizendo que a empresa aceita qualquer roteiro, o que de certa forma é verdade hoje. Se você vê a quantidade de produtos que chegam à Netflix toda semana, eles estão aceitando praticamente qualquer projeto que cai na mão deles. Então é bem legal a gente ver o Rick and Morty dando uma cutucada nesse aspecto da maior gigante dos serviços de streaming atualmente. E outra coisa que é legal nesse episódio também, que eu acho que puxa um pouquinho não só dos filmes de 11 Homens e um Segredo, particularmente do 2, que tem quase que uma subcultura ali dos ladrões, que eles têm um código que eles devem seguir, eles têm quase que uma submáfia ali dos ladrões. Eu acho que ele puxa também um pouquinho do John Wick, quando tem quase que uma Comic Con ali de bandidos, de ladrões, e que o Rick se mostra completamente contra. É mais uma coisa que a gente aprende a respeito do Rick nesse episódio, mas a gente não sabe o que dessa história era parte do plano do Rick desde o princípio. A gente não sabe se todo o enredo ou se o ódio dele por roubos é somente para tentar desestimular o Morty, porque ele tem medo de perder o Morty, ele tem medo de que o Morty vire uma estrela na Netflix e não continue com as aventuras, né, que o Morty se afaste dele. E eu acho que essa foi a maior sacada, principalmente considerando a quantidade de vezes que a própria Netflix se coloca dentro dos filmes. Eu não sei se foi algo intencional dentro do episódio, mas faz tempo que eu quero fazer aqui no canal um vídeo a respeito da quantidade de vezes que a própria Netflix se inclui dentro das séries, seja em Black Mirror, seja em Kim Schmidt. Parece que praticamente toda série que a Netflix produz, ela dá um jeito de se incluir dentro da narrativa, ela dá um jeito de se colocar dentro do episódio, quase que como um personagem. Inclusive na série Making a Murderer, que é uma série muito boa de documentário, o primeiro episódio da segunda temporada é praticamente a Netflix dando um tapinha nas costas dela mesma, se parabenizando pelo que eles conseguiram fazer na primeira temporada. E outra série também de documentário, que é um documentário falso, que é muito legal, também peca nesse sentido. A segunda temporada é só falando da Netflix, que a primeira temporada foi um grande sucesso. Então eu achei muito legal o Rick and Morty, que não tem nada a ver com a Netflix, que é de uma concorrente da Netflix, né, que vai surgir esse ano, que é o HBO Max, falando a respeito da empresa. Então, no geral, sem me aprofundar muito nos aspectos, porque eu vou fazer um vídeo de análise a respeito desse episódio, eu gostei do episódio e eu achei que esse episódio conseguiu se diferenciar um pouquinho do Vindicators 3, por exemplo, porque eu acho que eles realmente gostam mais de filmes de roubo do que de filmes de herói. Eu achei que o Vindicators 3 é uma crítica um pouquinho mais pesada a esse gênero, enquanto esse mostra um pouquinho dos absurdos, mas não demonstra um desprezo tão grande quanto o Vindicators 3 mostra pelos personagens, por todo o enredo, por todos os clichês do gênero. E como a gente já esperava, como muitas pessoas especulavam, a gente viu o retorno do Mr. Poopy Butthole, do Senhor Bunda Cagada. Finalmente a gente viu o retorno oficial dele, sem quebrar a quarta barreira, sem fazer muita graça, sem falar de futuros episódios. A gente viu ele voltando como um personagem que a gente tinha visto algum tempo atrás. E não só isso, a gente viu nesse episódio também a participação do Elon Musk, o criador da Tesla, um dos maiores gênios aí atualmente. Ele finalmente mostrou em que episódio ele participou, porque eles acabaram liberando em um vídeo do PewDiePie, eles acabaram entregando que essa participação ia acontecer. Então eu colocaria esse episódio praticamente no mesmo nível do segundo episódio. Eu achei o segundo episódio um pouquinho mais inteligente no final, eu acho que ele faz pensar, eu acho que ele mostra um pouquinho a respeito do personagem do Rick, mas esse terceiro episódio, pra mim, foi mais divertido, porque mostrou os clichês de um gênero que eu gosto bastante. E como eu fiz no vídeo anterior, eu vou colocar uma enquete aqui do lado para vocês me falarem o que vocês acharam desse episódio. Eu quero que vocês escolham qual é o episódio favorito de vocês dos 3 primeiros lançados até o momento. E pessoal, só aproveitando o vídeo para falar uma notícia um pouquinho ruim que saiu na cena pós-crédito desse episódio. Depois da cena pós-crédito, o próximo episódio vai chegar somente daqui a 2 semanas.
além de ter lançado somente 5 episódios, eles ainda vão dar um salto de 15 dias entre o episódio 3 e o episódio 4. Novamente, pode ser uma pegadinha, mas eu duvido que a essa altura eles vão fazer esse tipo de coisa, então eu realmente acredito que o próximo episódio vai ser somente não no domingo que vem, mas no outro. E eu sei que eu não fiz o vídeo de análise da semana passada, eu não consegui fazer o vídeo porque são vídeos trabalhosos e eu tive um evento bem grande aqui na empresa que eu fiquei 5 dias ocupados aí até quase 10 horas da noite, então eu realmente não consegui fazer, mas eu vou aproveitar esse ato de 15 dias que a série vai dar para fazer o vídeo de análise do segundo episódio e o vídeo de análise do terceiro episódio, que eu tô fazendo esse vídeo aqui de primeiras impressões. Então, galera, como sempre, eu quero saber de vocês o que vocês acharam do terceiro episódio da quarta temporada. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.